Olá, jovens! Parabéns por estarem estudando. Esse é o primeiro vídeo de 2020 e é também um vídeo de boas-vindas para o mais novo aluno da nossa plataforma de ensino preparatória para o Colégio Militar. Isso, é com você mesmo que eu estou falando, que se matriculou na semana passada, na última semana do ano, do Rio de Janeiro. Pois é, eu sempre faço um vídeo de boas-vindas para os novos alunos. E esses vídeos sempre são vídeos de problemas para serem resolvidos. Então, seu batismo aqui na plataforma de ensino é resolver essa questão. Agora, é claro, o conteúdo que é ensinado nesse vídeo é útil para todo mundo. Ele é útil, por exemplo, para todos os demais alunos que estão na nossa plataforma de ensino estudando para o Colégio Militar. E, genericamente falando, é útil para todos os alunos que estão se preparando para o Colégio Militar. Você sabe que o Colégio Militar é um concurso difícil, disputado, não é um concurso como outro qualquer. Além de ser muito mais difícil do que outros concursos, existem poucas vagas, né? Então você não pode estudar como estuda para um concurso normal. Ou seja, você tem que estudar muito, fazer muitos exercícios e problemas e estudar com muita antecedência. Não adianta começar a estudar em cima da prova. Então nós já temos aqui na nossa plataforma de ensino uma turminha de alunos já se preparando desde o ano passado. Então vamos ver esse problema especial que eu trouxe aí. Observe o seguinte, você para enfrentar a prova do Colégio Militar, você vai ter que se acostumar a matar problemas. O que é matar problema? É quando você tem determinados problemas que você lê o enunciado e você não sabe nem como você vai começar a resolver. Mas aí você quebra a cabeça um pouquinho e aí você consegue resolver o problema. Você consegue resolver o desafio. Então a gente diz que você matou o problema. Pois é, e a habilidade de matar problemas é uma coisa que você tem que desenvolver ao longo do seu preparatório. Não é de uma hora para outra que você vai aprender a fazer isso. Tem problemas que você, na verdade, não precisa nem raciocinar. É só você ler, anotar os números que ele deu, os valores, e aquilo já é a tua solução. Já dá para você fazer a conta e achar a resposta. Tem problemas que o próprio enunciado já está dizendo o que você tem que fazer, ou seja, o que você tem que calcular. Mas tem problemas que você lê o enunciado e você não sabe que conta você vai ter que fazer para resolver aquilo. Então você precisa matar o problema. E como é que você desenvolve essa habilidade? Primeiro estudando, resolvendo muitas questões, né? E também olhando resoluções, olhando lá o seu professor resolver. Só que não adianta o seu professor resolver. Ele resolve porque ele está ensinando no início, mas você tem que se tornar um matador de problemas, porque lá na hora da prova você não vai ter o seu professor para te ajudar. Você vai estar cara a cara com a questão de prova e você que tem que resolver o problema. Então, nas provas dos concursos, normalmente tem algumas questões que são relativamente tranquilas. Basta você saber fazer as contas e você chega à solução. Agora, tem questões que não adianta você saber fazer as contas. Esse problema aí dos 3 corredores, como é que a gente faz? Eu não sei como é que eu vou resolver isso. Qual é o caminho que a gente toma num caso desse? Olha só, um conselho que você vai utilizar em todos esses problemas que você tenha dificuldade para resolver. Você vai tentar fazer um desenho. Tenta fazer um desenho simplificado, um diagrama, tá? Um desenho que descreva o que aquele problema está te dizendo. Isso já vai te dar uma luz para você chegar à solução. Então vamos fazer um desenho indicando o que esse problema está falando? Ele está falando que tem uma pista de 100 metros e que tem 3 corredores. Esses corredores são chamados de X, Y e Z. Então olha só, digamos que isso aqui seja a sua pista de 100 metros. E você tem aqui uma corrida primeiro envolvendo X e Y, não é isso? Ele fala que
Se X oferece para Y uma dianteira de 50 metros, os dois terminam a corrida no mesmo instante. Como é que seria isso aqui? Digamos que isso aqui seja o início da corrida e aqui eu tenha o corredor X. Corredor X? Corredor X, eu acho que isso é de um desenho, hein? Sem que Speed saiba, o corredor X é seu irmão mais velho Rex, que fugiu de casa há alguns anos. Tá, então o que quer dizer X oferece a Y uma dianteira de 50 metros? É isso aqui, ó. O Y já tá lá na frente, 50 metros adiante na pista. E aqui é o final da corrida, aqui é o início, aqui é o fim. Quer dizer, o Y vai começar a correr lá da frente. Que corrida doida, rapaz! Normalmente nas corridas vocês têm os corredores partindo juntos e um corredor vai chegar primeiro e o outro corredor vai ficar para trás, né? Mas aqui ele falou o contrário. Ele fez uma corrida onde o Y, que é o corredor mais lento, ele já teve uma dianteira de 50 metros. Digamos que esse pedaço aqui seja 50 metros. E aí o Y vai correr, ele só tem que correr essa distância. E o X é mais rápido, ele vai correr a distância total de 100 metros. E aí os dois vão chegar juntos aqui. Olha só, que corrida doida, né? Normalmente corrida não é assim. Normalmente corrida é assim, ó. Eu vou fazer dois desenhos, um desenho para o X e um desenho para o Y, só para ficar mais fácil da gente visualizar. A pista é uma só, mas eu desenhei a pista duas vezes, tá? Então, normalmente é isso aqui. O X vai partir do início. O Y também vai partir do início. O X é mais rápido. Então, o X vai fazer isso aqui, ó. Ele vai correr tudo isso aqui, ó. E vai chegar no fim. Ele vai correr 100 metros. E o Y é mais lento. Então, ele não vai chegar aqui no final ao mesmo instante. No instante em que o X chegar aqui, o Y vai estar ainda no meio do caminho, né? O Y só andou até metade do caminho aqui, 50 metros. Então ele está nesse ponto aqui, a uma distância de 50. Claro que vão estar faltando ainda mais 50 metros para ele correr, né? Então olha só, o que o problema falou foi isso aqui. Se o X der para o Y uma vantagem de 50 metros, eles vão chegar juntos. Mas você pode raciocinar com essa situação aqui, que é mais lógica, né? É isso aqui que acontece na verdade. Eles partem do mesmo instante, o X é mais rápido, ele vai chegar lá nos 100 metros e o Y ainda vai estar lá no meio do caminho. A mesma coisa o Z, ele fala o seguinte: se X oferece a Z uma dianteira de 60 metros, os dois terminam a corrida no mesmo instante. Então, como é que a gente desenharia isso? Agora o X correndo com o Z. Agora o X correndo com o Z. O X vai chegar aqui no final da corrida, ele vai correr 100 metros. E o Z vai estar onde no instante em que o X chegar aqui? O Z vai estar lá para trás, né? Observe que o enunciado falou que o X tem que dar uma dianteira de 60 metros para o Z poder terminar a corrida junto dele. Então, nessa situação aqui, o Z vai estar onde? O Z vai estar ainda faltando 60 metros para correr. O Z vai estar realmente lá para trás. Quer dizer, faltando 60 metros para correr. Que é a tal dianteira que o problema falou que era para dar. Mas não existe corrida assim, né? Corrida é desse jeito aqui que eu estou fazendo. Tá, então se essa dianteira é 60 metros, quer dizer que se o X chegar aqui, se ele partir junto do Z, no instante em que o X chegar aqui, o Z ainda vai estar faltando correr quanto? 60 metros, que é a tal dianteira. Então o Z terá corrido apenas 40 metros. E agora ele faz a pergunta. Considere que agora quem vai correr são os corredores Y e Z. E aí ele pergunta, qual é a dianteira que o Y tem que dar para o Z para eles chegarem juntos? Olha, então eu estou interessado nessa situação aqui, ó. Isso e isso. Quer dizer, essas duas coisas aqui acontecem ao mesmo tempo.
no mesmo período de tempo, ou seja, é o período em que o X corre a corrida inteira, é o período em que o X corre 100 metros, nesse caso e nesse caso. Claro, você poderia ter pensado numa única corrida com os três, né? Como é que seria aqui uma única corrida com os três, que tem mais lógica? Olha só, na corrida verdadeira, que eu preferi retratar dessa forma, com os três corredores juntos, os três partem aqui do início, no mesmo instante. Aí o X vai embora, que ele é o mais rápido, o X vence a corrida, ele chega lá, correu 100 metros. Nesse exato instante, o Y ainda vai estar lá para trás e o Z mais lá para trás ainda, né? O Y terá corrido quanto nesse instante? Terá corrido daqui até aqui, que isso é uma distância de quantos metros? Isso aqui, né? 50 metros apenas. Enquanto o X corre 100, o Y corre 50. E aqui o Z, enquanto o X corre 100, o Z corre 40. Então, o Y vai estar na marcação 50 e o Z vai estar na marcação 40, tá? Então a pergunta que o problema faz, quantos metros o Y tem que dar de dianteira para Z para que eles cheguem juntos? Isso é a mesma coisa que eu perguntar o seguinte: quando o Y chegar no final da corrida, quantos metros para trás o Z vai estar? Agora eu posso até esquecer o X, posso só pensar no Y e no Z. Olha aqui, quando o Y tiver corrido os 100 metros, o Z vai estar onde? Quantos metros para trás? 10 metros para trás? Aqui ele estava 10 metros para trás. E nessa situação aqui, o Z também vai estar 10 metros para trás? Olha só. Eles estão correndo ao mesmo tempo. No início, eles estavam juntos. Então, o Y foi avançando e o Z foi avançando também. Isso aqui é a metade do caminho. Isso aqui é a metade da corrida para o Y e para o Z. Quer dizer, para o Y, né? Então, olha só, o Y correu 50 metros já. Ele tem que correr mais esse pedaço aqui, mais 50. E você sabe que quando o Y corre 50 metros, o Z corre quanto? Corre 40. Então, nesse trecho em que o Y vai correr esses 50, o Z terá corrido 40. Então, o Z estará onde? Ele estava aqui nesse ponto médio, na metade da corrida para eles, né? O Z estava no 40, ele vai correr mais 40. Então, o Z terá corrido. O Z terá corrido 40 metros mais 40 metros, total de 80 metros. Então, o Z vai estar na marcação 80. Ou seja, o Y vai chegar 20 metros na frente do Z. 20 metros, que é 100 menos 80. Então, se for responder pelo que o problema está perguntando, quantos metros de dianteira o Y tem que dar para o Z para que eles cheguem juntos? É isso aqui, ó, 20 metros. Agora deixa eu falar um pouco sobre matar problemas. Isso aqui de fazer um desenho é uma coisa que você deve fazer sempre para poder matar um problema, tá? Faça um diagrama, porque no desenho, no diagrama, você vai enxergar os valores que o problema dá. Então aqui, ó, os valores que o problema dá estão aqui, ó. Correu 50 metros, correu 40 metros. E aí fica mais fácil você avaliar e chegar até a resposta. Outra coisa que você tem que pensar é que tem muitos problemas que você pode encaixar no seguinte modelo. Você tem duas situações. Situação 1, situação 2. É como se fosse antes e depois. Em cada uma das situações, o problema dá valores. Valores aqui e valores aqui que ele não dá. O valor que ele não dá é que normalmente é o que é pedido no problema. Quer dizer, ele deu os valores nessa primeira situação, mas ele não deu os valores na segunda situação e ele pede que você calcule. Qual seria a primeira situação? Seria isso aqui. Enquanto o X correu 100 metros, o Y correu 50 e o Z correu 40. Isso é a primeira situação. Esses números estão aqui. Agora, aqui você tem uma segunda situação. É o Y chegando ao final da corrida. O que vai acontecer com o Z?
Então, essa história de pensar numa primeira situação e numa segunda situação, isso é um modelo no qual muitos problemas se encaixam. E é claro, não tem jeito, você tem que resolver muito problema e tem que olhar muita resolução de problema. Mas o mais importante, você não tem que só olhar o professor resolver. Você tem que parar e tentar resolver, quebre a cabeça, tente chegar à solução. No início vai ser difícil, mas de repente, depois de algum tempo, você vai começar a matar um probleminha ou outro. E ao longo do tempo, você vai começar a matar mais e mais problemas, até que no final do seu preparatório, você vai estar com a habilidade de matar muitos problemas. Então é para isso que serve o curso preparatório. Eu vou sempre procurar incentivar vocês a quebrarem a cabeça nos problemas antes de verem a minha solução.